Fala turma, tudo bem? O vídeo de hoje eu estou me segurando para fazer há algum tempo. Tomar muito cuidado para a forma que eu vou falar, mas algumas coisas incomodam demais. Acordei hoje com o texto do palpiteiro, como sempre, dando palpites ao vento, sem se atentar a alguns pontos da realidade. O texto repercutia a punição do Lucão pela Federação Internacional, pelo gesto obsceno que ele fez na premiação do Campeonato Mundial. Até aí, sem problema nenhum. Você pode achar que foi uma brincadeira, você pode falar que é um absurdo. Não estou entrando nesse mérito. Eu sempre entro no mérito de dentro de quadra, que eu acho que é o que a gente tem que falar. Tem que falar da bola. Se a gente for na bola, não tem problema. Mas dentro do texto, ele diz que é uma boa notícia que o Lucão não vai participar das 4 primeiras rodadas da Liga das Nações, que é um alívio para a seleção brasileira, e depois deixa entendido que o Lucão e Bruninho são os caras que mandam na seleção e que infelizmente os dois vão ser convocados. Meu Deus, vamos lá. Cara, isso cansa demais. Um ponto de cada vez. Primeiro sobre o Bruno. Eu fiz um texto sobre o Bruno há mais ou menos um mês atrás, falando sobre ele. A temporada que o Bruno fala por si só. Então, é um absurdo querer falar que o Bruno não tem que estar na seleção nesse momento ou em qualquer outro da carreira dele. O Bruno venceu tudo pela seleção, continua jogando em altíssimo nível. Hoje eu só vejo um jogador jogando mais do que ele no mundo como levantador, que é o Gianelli, que joga nesse Perugia, que é uma equipe mágica, que não perdeu para ninguém ainda. E o Bruno vem logo depois jogando muita bola, fazendo esse modesto time do Modena jogar muita bola no campeonato italiano, no difícil campeonato italiano. Modesto que eu digo em relação aos seus concorrentes. Tem equipes com elencos muito mais bem montados do que o Modena, e mesmo assim o Modena está em segundo lugar, com o Bruno sendo líder e sendo um cara importantíssimo nesse processo, jogando muito bem. Eu sei que muita gente não assiste o campeonato italiano aqui no Brasil, e o pior de tudo é muita gente que fala sobre vôlei não assiste e fala sem assistir. Vamos para o segundo ponto, sobre o Lucão. Falar que é um alívio que o Lucão não vai jogar pela seleção brasileira. Isso é de uma insanidade completa. Primeiro, vamos falar sobre a mentira que é o Lucão central que não bloqueia. Vocês adoram repetir isso. Pega as 2 últimas competições internacionais que o Lucão jogou, o Campeonato Mundial de Clubes e de Seleções, ele está entre os maiores bloqueadores das 2 competições. Então, se em 2023 o Lucão, que é o velho, que é o preguiçoso, que é o central, que não bloqueia, está entre os melhores do mundo, nós vamos falar o quê? É muito fácil dar palpites sobre impressões. Muito fácil. Agora, se a gente pega os fatos, não tem como questionar. O Lucão continua performando em altíssimo nível, tanto na seleção quanto no clube. Tá claro, os números estão aí para todo mundo ver. É só entrar no site da Federação Internacional que os números estão lá. Então, a impressão que dá é muito ruim, porque parece que é só uma questão pessoal. Parece que é pessoal com o Bruninho, parece que é pessoal com o Lucão, parece que é pessoal com o Bernardinho, parece que é pessoal com o pessoal de Campinas. Fica muito, muito chato, muito difícil discutir o esporte dessa forma. Vou dar um palpite sobre o que eu acho que... Muito, muito pobre a opinião. Acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais e trazer você que está assistindo para essa discussão também, né? Eu gosto ou não gosto do Lucão? Não tem problema, você pode gostar ou não. Agora, você questionar e falar que ele é um cara que não bloqueia, você está mentindo. Então, perde o sentido, né? Acho que a gente, como quem fala de voleibol, tem que ter mais responsabilidade e tem que ter mais respeito com os caras que construíram a estrada até aqui e que são a história do nosso esporte. A gente só está aqui falando de vôlei por causa desses caras também, né? Por causa da geração lá de trás, da década de 80, da década de 70, que começou a pavimentar tudo, né? Por causa da geração que venceu tudo no início dos anos 2000 e por causa dessa geração que venceu a Olimpíada de 2016. A gente só fala sobre isso porque todos esses caras construíram a história. Então, se agora a gente começa a faltar com respeito com todos esses caras, perde o sentido. Perde completamente o sentido.
Eu sei que o palpiteiro provavelmente não vai assistir esse vídeo, mas se assistir, espero que reflita sobre o que escreveu e se aprofunde um pouco mais em alguns pontos, né? E você que está assistindo, para quem é meu público, eu sei que é a galera que já pensa sobre vôlei. Se esse vídeo chegou para fora da minha bolha também, começa a refletir um pouquinho mais. Chegou informação, pensa, pesquisa para poder dar uma opinião com um pouquinho mais de embasamento sobre o nosso esporte. Seguimos na luta aí, galera. Valeu!